Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I got 3, okay? 1, 2, jump! Cool! All right. I blinked though. Salve, salve, mal diagramados aí do outro lado da tela. Começando mais um vídeo aqui hoje, falando de um ídolo que eu tive, que eu queria entender se vocês também concordam um pouco com o que eu vou falar hoje. É um assunto delicado, pesado, difícil, que dá enjoo. Eu não sei se vocês já assistiram ao documentário do Michael Jackson, Live in Neverland, que em tradução livre no português significa deixando Neverland, indo embora de Neverland, que era a casa, mansão, onde o Michael Jackson mantinha um parque de diversões, sua casa, um estúdio, e para onde ele levava seus amigos, crianças de 7 a 14 anos. A HBO aqui no Brasil vai passar o documentário dia 16 e 17 de março. A HBO lá de fora já passou o documentário e aí começou a confusão na internet. Mais uma vez, fãs do Michael Jackson contra o documentário sem ter mesmo assistido, incluindo muitos brasileiros que falaram mal do documentário, criticaram o filme sem ter assistido. São 4 horas de exibição que te deixam assim pesado, enjoado, e eu vou explicar por que eu usei esses adjetivos para me referir a esse documentário do Michael Jackson. Michael Jackson sempre foi um ídolo para mim. Quando eu era criança, ele era meu super-herói, era o cara que eu escutava e me sentia bem, era o cara que eu queria ser, que eu imitava, que eu dançava, que eu fazia tudo. Eu nasci na década de 70, na década de 80, quando o Thriller foi lançado, eu tinha entre 8 e 9 anos, e aquilo foi uma bomba, assim, pra mim. Além do Thriller, ele depois fez o USA for Africa, We Are the World, junto com Quincy Jones, Lionel Richie, com diversos artistas, Bruce Springsteen, Billy Joel, Cyndi Lauper, Diana Ross e muito mais. Então, Michael Jackson é sim, como se fala muito no documentário, larger than life. Ele é maior do que a vida, ele é maior do que o planeta Terra. Para quem não acompanhou Michael Jackson na década de 80, não vai entender o tamanho que foi essa figura. Não dá pra comparar com nada de hoje, não dá pra comparar com Anitta no Brasil, Bruno Mars, não dá pra comparar com o que foi Justin Bieber, não dá pra comparar com nada, só com os Beatles e Elvis. E o Michael Jackson foi maior do que eles todos. Não é à toa que ele leva o nome de o rei do pop, porque é isso justamente que ele tem. Eu tenho uma ligação com o Michael Jackson que vai além da parte sentimental. Eu era um cara obcecado, tanto pelo Michael Jackson, músico, que é um cara que trouxe o som da Motown, conseguiu colocar mais ingrediente pop nele. Pô, mas é difícil, né? Porque Motown era a perfeição na década de 60 e 70. O Michael Jackson conseguiu levar esse som para milhões de pessoas. Thriller, Bad são álbuns que venderam mais de 100 milhões de cópias. Eu chamo atenção também para o Off the Wall, que é um álbum de 1979, que ele tinha acabado de deixar os irmãos Jackson, já vinha com uma carreira solo, com músicas como Bean, que ficaram muito famosas. E ali ele amealhou, fez uma alquimia de música negra, disco, pop, que é uma coisa maravilhosa de você ficar dançando o dia inteiro. Esse é o Michael Jackson com quem eu fui obcecado pela música e depois pela figura dele. Não chego a ser obcecado como aquele fã do filme do Rei da Comédia, em que o Robert De Niro faz um cara que é fanático pelo Jerry Lewis, que atua como personagem, mais ou menos, é o Jerry, um comediante, e ele sequestra o Jerry Lewis. Eu não faria isso, mas um dos meus sonhos é que, se eu tivesse que entrevistar 2 pessoas do showbiz, da música, uma delas, com certeza, eu queria que fosse o Michael Jackson, e a outra, a Britney Spears, que eu acho que tem cabeças muito estranhas, muito diferentes, que passaram por uma infância muito escrota, que tiveram muitos problemas, mas nada justifica um caso como o do Jackson, de suposta pedofilia. Eu não tô aqui para julgar, nem para traçar e dar um veredito do que o Michael Jackson fez ou não fez. Eu tô aqui para falar como um fã de música, um fã do Michael Jackson, que também viu esse documentário e os detalhes são tão ricos que você fica assim, não é possível que esses caras tenham inventado tudo isso. Para quem quer assistir o documentário, fique atento e já fique esperto, porque tem uma linguagem sexual muito forte, conta detalhe das supostas relações sexuais que o Michael teve com um menino de 7 anos e um outro de 10, e é tudo contado com fotos, com áudio. He helped me with my creativity, with all of those sorts of things. And he also sexually abused me for 7 years. Em uma das viagens, o Michael Jackson, voltando do Havaí, tem uma gravação em que ele diz pro menino Jimmy que o melhor da viagem foi ter estado com ele. Think about Hawaii?
being with you. E são fotos assim que eles parecem muito namorados mesmo. É uma questão assim, o Michael ligava para os meninos todo dia, falando mais de 3 horas pelo telefone e tratando eles com o namorado. O Wade, que é o australiano, chegou a mostrar um anel de noivado que o Michael Jackson deu para ele. O que nos faz pensar o seguinte: o que pensavam as pessoas que estavam do lado do Michael Jackson, a imprensa que estava do lado do Michael Jackson, sabendo que ele sempre andava com meninos desde o final da turnê do Thriller, em que ele trocava esses meninos quase anualmente, porque os meninos crescem e talvez para ele não tinha mais graça brincar com esses meninos e levá-los para Neverland para morar com eles. O que a gente também pode dizer aqui é que a gente não pode passar pano para pedofilia nunca. Uma coisa que eu estava discutindo com a minha namorada, que é muito séria, que mostra nos filmes, que além de todo mundo ser conivente, a pessoa que mais conivente ali são as mães dessas duas crianças na época. Como é que as mães deixam seu filho de 7, 10 anos dormir com um adulto? Como é que as mães, sabendo que os filhos estão recebendo anéis, presentes, que eles estão dando tudo para as crianças, um deles foi convidado a morar por 1 ano com Michael Jackson, acham aquilo normal. Você que tem filho, eu tenho filho, filho é uma coisa mais sagrada do mundo. O filho faz parte de você, faz parte da sua vida e mexe muito com tudo que você faz e se relaciona. Como é que você deixa a sua criança, o seu filho, entrar nesse mundo do showbiz com o Michael Jackson? Tudo bem que era o Michael Jackson, mas é o seu filho. E eu tento entender um pouco o que as mães dizem, que, porra, era o Michael Jackson. Como é que você podia dizer não pro Michael Jackson? Mas é o seu filho, não dá pra dizer sim e deixar o seu filho dormir com um adulto. Os próprios filhos agora, que são crescidos, um tem 40 anos, o outro 38, 36, dizem que não perdoam as mães por elas terem deixado eles, na infância, terem passado por isso. A Oprah mesmo diz no programa que é mais ou menos como se a infância deles não tivessem existido, porque eles esconderam uma verdade por muito tempo. Os dois meninos sempre testemunharam a favor do Michael Jackson nos tribunais e, de acordo com eles, a partir do momento que eles tiveram filhos, eles são pais novos, eles decidiram abrir a boca e falar tudo o que eles sabiam. E a coisa é aterrorizante, é triste, é pesada, para você ficar ali às 4 horas ouvindo eles falando sobre os detalhes que aconteciam, é muito triste, é dos crimes mais pesados que tem. É indefensável o crime de pedofilia, você está tratando de uma pessoa muito vulnerável e que via ainda o Michael Jackson como a melhor pessoa do mundo. Segundo eles, o Michael Jackson dizia: seus pais não sabem de nada, seus pais são inimigos, seus pais vão achar que eu sou estranho, mas eu não sou, eu sou o cara legal, eu sou tudo e eu amo vocês. Ele repetia muito isso para os meninos e também repetia, segundo eles, que eles não poderiam ser pegos de maneira nenhuma, porque isso ia acabar com a vida deles, ia acabar com a carreira do Michael Jackson e que eles seriam presos. Uma forma assim de você violar e de abusar psicologicamente de duas crianças de uma maneira muito escrota. Eu vou falar um pouquinho aqui, eu até peguei uma cola, do que eu já escrevi sobre o Michael Jackson na imprensa. Quando o Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, eu estava indo para uma pauta, eu lembro, na Avenida Paulista, na FINAC, fui chamado pelo meu editor do Jornal da Tarde para escrever a capa do jornal, a capa do suplemento Variedades, sobre a morte do Michael Jackson. Eu tive 2 horas, 3 horas para bolar um texto assim que meio que compilasse tudo que o Michael Jackson significou para o mundo da música e o que significava aquela perda. É claro que eu não tive sucesso em mostrar tudo que o Michael Jackson foi e todo o legado que o Michael Jackson deixou para a música, para comportamento, para moda. Quando o filme This Is It saiu nos cinemas, e quem não assistiu e ainda consegue assistir as coisas do Michael Jackson, mesmo sabendo que ele pode ter cometido esses crimes, é um filme impressionante, onde mostra a última turnê dele, que seria realizado em Londres, na Arena O2. E até o que o Luciano Huck comprou o ingresso, foi muito falado na época. O Michael Jackson estava ensaiando para aquela turnê e a guitarrista do Michael Jackson era a Orianthi, uma australiana que depois veio a se casar com Rich Sambora. Eu fui o único brasileiro que a entrevistou. Se não me engano, eu fui o único, talvez tenha mais uma pessoa do Globo, talvez que tenha feito essa entrevista. Mas o que eu me lembro era uma exclusiva que eu ia publicar no Jornal da Tarde e no Estadão. Pra mim, assim, foi um feito, né? Assim, eu estava próximo do Michael Jackson, ela teve acesso à intimidade do Michael Jackson, ensaiou com ele por meses antes da turnê.
Infelizmente ele veio a falecer e essa turnê não aconteceu, mas o que ela conta e o que é possível ver no filme, no documentário, é que ele continuava um gigante em cima do palco. Apesar de estar drogado, dopado, fraco, sem resistência, tomando muitos remédios que acabaram matando ele, né, os remédios contra a dor, ele era incrível no palco. Tem algumas cenas assim que ele manda na banda, manda nos dançarinos, é coreógrafo, é músico, é maestro, dança pra cacete, canta muito, é uma coisa impressionante. Eu mesmo, depois de assistir as 4 horas desse documentário, Live in Neverland, no dia seguinte eu fui dar uma olhada em alguns vídeos de repercussão, acabei chegando no vídeo de Human Nature, que é uma das minhas músicas favoritas do Michael Jackson, do álbum Thriller. E a cena em que ele canta, em que ele tá ensaiando, em que ele pede pra banda diminuir a velocidade, aumentar e entrar no tom, é impressionante. Uma outra matéria que eu fiz sobre o Michael Jackson foi com a cozinheira brasileira do Michael Jackson. Tá aí o print da matéria, com essa cozinheira brasileira que eu tive o prazer de conversar, que fazia a comida do Michael Jackson, que tirava ele da cama, que conviveu com ele em Neverland e que sabia muito sobre o estado dele, dizendo que realmente ele se comportava como uma criança. Também vendo esses vídeos na internet, tem uma entrevista da Oprah Winfrey muito boa com as supostas vítimas do assédio sexual e do aliciamento do Michael Jackson, que falam por 1 hora no programa dela. A Oprah chega a dizer que o filme é muito maior do que apenas o Michael Jackson e sim um libelo, uma lição para quem é contra a pedofilia infantil, para quem luta contra esse crime tão bárbaro e tão absurdo. A Oprah traz a entrevista com essas duas pessoas, um americano e um australiano, com o diretor, o Dan Reed, que conta que mesmo que se o Michael Jackson estivesse vivo, ele levaria esse projeto a fundo e até o seu fim. Os irmãos Jackson já falaram que vão processar a HBO por mais de 100 milhões de dólares por falso testemunho, por agredir a imagem do Michael Jackson, que está morto e não pode se defender. Amigos do Michael Jackson, como Macaulay Culkin, vieram para defender o Michael Jackson em programas de rádio, podcast e de televisão durante essa semana, que o mundo inteiro voltou a falar do Michael Jackson, infelizmente por um assunto muito pesado e muito triste. E pelo mundo todo as pessoas estão falando, os filhos do Michael Jackson, só a Paris mandou um tweet falando que iria esperar, não tinha assistido ainda ao documentário, queria esperar um pouco para ver, para a poeira baixar, para ela falar alguma coisa. Como a gente disse, os irmãos já prometeram processar a HBO por 100 milhões de dólares, rádios na Austrália, de onde vem um dos meninos, uma das supostas vítimas, tiraram as músicas do Michael Jackson do ar. Os Simpsons tirou um dos episódios icônicos dele, de uma das temporadas em que o Michael Jackson dubla a voz. O Los Angeles Lakers, o time de basquete, também tirou a música em que passava nos intervalos do Michael Jackson em sua arena. E muitos estudiosos pelo mundo inteiro vêm falando qual é o limite de você gostar de um artista. Esse também é um ponto que eu queria chegar porque é muito importante. Eu acho que quando um artista seu, que você é muito fã, comete um crime desse, é impossível você não tomar partido das vítimas e parar de ouvir eles. Eu até tive agora, há pouco tempo, que a gente lançou o vídeo sobre o Traje a Rigor e o Lobão, de pessoas me falando, mas você gosta de Metallica, você gosta de Slayer, eles são conservadores. Sim, eles são conservadores e estão no espectro democrático, e isso eu não vejo problema nenhum, você ser de direita, de esquerda, respeitando a vontade do outro, respeitando o espaço do outro. O que eu não posso admitir é que um músico como o Roger apoie Jair Bolsonaro, um sujeito que já homenageou pedófilo, ditador, torturador, é homofóbico, racista e misógino. Aí não dá pra defender uma pessoa dessa. Eu pretendo gravar um vídeo falando sobre esses meus gostos e o que as pessoas representam e até onde vai o limite do fã, do ídolo. Também queria saber de vocês, se vocês são fãs do Michael Jackson como eu e como vocês se sentem com todas essas novas denúncias, se pretendem assistir o filme e o que acham que pode ser feito. Queria lembrar uma última coisa, que a LaToya Jackson, em 1993, quando veio a primeira denúncia do Jordan, falando que o Michael Jackson era pedófilo e tinha cometido aliciamento sexual contra ele, a LaToya foi a única que falou contra o Michael Jackson. Foi banida pela família, dizendo que sim, ele era um pedófilo e que levava crianças para casa dele, ficava com elas, dormia e fazia tudo aquilo.
A LaToya, anos depois, retirou essa denúncia, dizendo que o ex-marido dela tinha obrigado ela a falar, porque ela precisava ganhar dinheiro, e ela daria entrevistas ganhando muitos dólares falando contra o Michael Jackson. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, a gente sabe que a LaToya Jackson é uma maluca que uma vez prometeu vir ao Brasil fazer um show num clube de striptease, não apareceu e o clube inteiro foi quebrado. A LaToya não bate muito bem. Eu queria terminar falando duas frases de Catherine Strong, da Universidade RMIT da Austrália, compara o banimento do trabalho do artista como colocar um pequeno band-aid sobre uma enorme ferida aberta. Um texto do site The Conversation, ela defende que a sociedade lide com o problema de frente. A ideia não é separar o artista da obra, mas discutir o problema ao invés de simplesmente deixar as obras de lado. O abuso sexual na indústria da música é um problema sistêmico, contínuo, que não vai ser resolvido apenas apagando o legado musical, disse ela. Eu concordo, Michael Jackson não é o único que pode ter cometido esse tipo de crime, que aí realmente é um caso de você falar, porra, não dá mais pra gostar do artista. Uma das bandas que eu gosto muito é o Pantera, eu adoro, tenho todos os discos, mas depois que o Phil Anselmo, em um dos shows, que é o vocalista deles, a banda já acabou, Dimebag Darrell está morto, Vinnie Paul, o baterista, que eu também entrevistei, está morto, ele fez a saudação nazista e gritou White Power. Aí não dá pra defender. É isso, eu queria que você, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá seu like, comenta para outros vídeos da Galãs Feios chegarem em você e dá uma olhada no nosso primeiro comentário que tem um Apoia-se, que é uma forma de você nos ajudar a continuar produzindo conteúdo independente aqui na internet. Se você é fã do Michael Jackson também, me diz o que você achou de tudo isso e o que espera fazer com essas informações. Eu volto numa outra oportunidade com um assunto mais leve, com mais ironia, mais deboche, mais humor. Por enquanto é isso. Mais do que nunca, pedófilos, abusadores, aliciadores não passarão!